Complexidade, isto tem mais a ver com o tema. Isto é complexo, claro. Como é que se gera com isto? Bom, eu sou, por feitio, um bocado fanática do planeamento. Até nem é a minha área de especialização, eu sou psicóloga e a minha área é de recursos humanos, mas sou, por feitio, muito ansiosa. E, portanto, se eu não consigo prever as coisas com algum rigor, não estou bem, ok? Portanto, sou fanática do planeamento e do planeamento detalhado a prazo. Eu lembro-me que, quando nós estávamos a planear o nosso primeiro block seminar, e fomos falar, que é ali na zona de Torres Vedras também, na praia de Santa Cruz, eu fui falar com o Presidente da Câmara, para lhe colocar a situação e ver o que é que nós podíamos fazer, etc. E ele às tantas perguntou, então isto é para ser quando? E eu disse, isto é para ser em setembro. Mas em setembro, isto era em maio, em setembro, está bem, já em setembro, não, em setembro do próximo ano. Quer dizer, foi 1 ano e tal de antecedência. E disse, mas vocês trabalham com esta antecedência? Tem que ser. Okay? Portanto, tem que haver aqui muito planeamento, nada pode ser esquecido, talvez isto seja problema meu, mas ao mesmo tempo temos muita improvisação. Improvisação no sentido académico do termo. Na minha área, aliás, esta até é uma das minhas áreas de investigação também, tem a ver com a improvisação organizacional. O que é isto da improvisação? Não é o desenrasque à portuguesa, ok? Improvisação é nós estarmos a criar uma determinada ação à medida que ela vai ocorrendo e com aquilo que nós temos disponível, com os recursos que temos disponíveis. E portanto, nós temos que usar muita improvisação. Quando de vez em quando nos aparecem problemas pela primeira vez, e não temos tempo sequer para pensar como é que os outros fizeram, nós temos que fazer e temos que pensar muito rapidamente e tomar a decisão. E aprender a lição. E isso é uma das... Aí é onde a improvisação diferencia, por exemplo, do desenrasque, é que com a improvisação nós temos que aprender. E depois, a partir daí, se funcionar bem, começar a criar rotinas. E, portanto, criar processos numa situação que é ainda completamente nova para nós. 5 minutos, ok. Ora, o desafio que se coloca nestas circunstâncias é saber qual é a casa que nós construímos juntos e como é que nós colaboramos juntos. E isto significa, por exemplo, nós temos que mudar na nossa cabeça a nossa narrativa. Estou a dar-vos um exemplo muito concreto só para verem como é que é a complexidade da questão. O Dom Afonso Henriques, por exemplo, como é que nós contamos a história de Dom Afonso Henriques quando nós temos na sala de aulas pessoas que são os mouros que foram postos fora pelo Dom Afonso Henriques, não é? O que é isso de ser português? Ser português era, quer se fosse laico ou praticante ou não praticante, apesar de tudo, era daqui de cultura ocidental, cristã, não é? E os outros eram os outros. Hoje em dia, os outros estão cá. E os outros são nós também. E os outros têm uma narrativa também sobre esta realidade. E como é que nós vamos encontrar uma narrativa que consiga englobar esta multiplicidade de realidades? A comunidade judaica é muito pequena e, portanto, nesse sentido, não tem a mesma repercussão cultural talvez tenha, mas em termos de presença física não tem a mesma repercussão que tem a comunidade muçulmana, mas é uma comunidade que emigrou para cá ou regressou no princípio do século XIX, portanto estão cá há 200 anos. Profundamente portugueses, se cruzarem com eles na rua, não os distinguem, são capazes de distingui-los, alguns deles, pelo nome.
não é? Os Ruás, as Esther Mutznik, enfim, são os nomes não são habituais, mas também em Portugal temos tantos nomes, temos um Peter Stilwell, não é? Também, portanto, temos uma abundância de variações, não é? Mas a comunidade judaica é uma comunidade com uma memória longíssima de pertencerem aqui, de serem portugueses. Quando Neste quadro há duas abordagens distintas que eu queria aqui referir antes de começar a falar das universidades e aplicar, se é possível, estas coisas àquilo que nós fazemos todos os dias aqui entre nós. Suponho que é Niels Bohr, não sei se foi num livro do Carlos Filhais que eu li isto, mas se não foi, podia ter sido, que diz que deem-me um bom paradoxo e eu farei evoluir a ciência. Carlos? É plausível. Se não foi eu, podia ter sido. Deem-me um bom paradoxo e eu farei evoluir a ciência. E a história da ciência é isto mesmo. Sentados sobre os nossos conhecimentos, bem instalados nos sofás dos nossos conhecimentos, de vez em quando há qualquer coisa que falha, qualquer coisa que devia estar ali e não está. Há uma órbita de Mercúrio que devia ter um determinado período e um determinado percurso e não tem. Há uma luz que desvia para um lado ou que desvia para o outro. Há qualquer coisa que não está certo de acordo com aquilo que nós pensamos que devia ser. Há um paradoxo. Há um gato dentro de uma caixa que morre ou que não morre ao mesmo tempo, uma coisa muito estranha. E é isso que faz avançar a ciência. Há qualquer coisa que a ciência não explica, mas como a ciência deve explicar tudo, então é preciso encontrar uma outra ciência para explicar aquilo que aquela ciência não explica. Deem-me um bom paradoxo e eu faço avançar a ciência. E depois no outro extremo, há o outro lema, o lema do gestor incompetente, que se enuncia mais ou menos nestes termos. Deem-me um pouco de complexidade e eu encontrarei uma justificação para não fazer aquilo que todos sabemos que é preciso fazer. E é, portanto, entre estes dois extremos que se situa a realidade universitária, e já agora entramos na universidade, a realidade universitária do nosso dia-a-dia. E uma das coisas mais difíceis, uma das decisões, uma das atitudes mais difíceis para ter numa universidade é conseguir que nos sítios certos ela aborde e absorva e interprete e todos os dias pratique este lema de Niels Bohr, dê-me um bom paradoxo e eu faço evoluir a ciência, e onde tem que ser, onde tiver que ser, ela tenha também a capacidade pragmática do dia-a-dia de não complicar demasiado para conseguir resolver os problemas. Beneficiado das vossas contribuições, quer as pessoas mais do domínio das ciências e tecnologias que conseguem fazer modulações matemáticas graças a um instrumento que permite-se de algum modo interpretar a complexidade que é o computador. O computador é o complexoscópio, assim como há um microscópio para ver muito pequeno, o telescópio para ver muito grande, para ver muito complexo, temos hoje o computador, e é por isso, o Sr. Doutor disse isso muito bem, que nos anos 60 é que começaram a fazer aquelas simulações do caos. Porquê? Porque dispunha-se de computador, com Icaria não tinha esse instrumento, e por isso o problema de telescópios é extremamente complicado para o Icaria. E portanto, quer as pessoas das ciências e tecnologias que dispõem e manejam esse instrumento, quer as pessoas das ciências sociais e humanas que têm problemas que nós percebemos imediatamente que há semelhança. Vimos no caso da gestão universitária, vimos no caso das relações interculturais e do fenómeno religioso. Nós percebemos que há coisas que são muito parecidas com aquilo que os nossos computadores modelam. Em 2003 foi formalmente constituída uma nova unidade orgânica da Universidade de Portugal há 7 anos.
unidade orgânica que se chama Instituto de Investigação Interdisciplinar e que teve uma série de certa forma, 3 fases. A primeira fase, talvez em 2001, que não era uma unidade orgânica, que era apenas uma agregação de unidades de investigação. Em 2003, das primeiras coisas que eu levei a Senado no reitor foi a institucionalização do TIASIS como unidade orgânica, para lhe dar mais força. E agora, em 2009, na sequência dos novos estatutos, ele aparece não só como unidade de investigação orgânica, mas também como unidade de ensino e investigação. O TIASIS é uma estrutura da Universidade de Coimbra, formal, que pode dar, e vai dar, e está a dar, diplomas de doutoramento. E que agrega todas as unidades de investigação da Universidade que são avaliadas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Agora, falta de facto a santa fé dos investigadores para transformarem ou para utilizarem esta ferramenta numa coisa efetiva. É possível fazer políticas e mais do que isso. Por exemplo, é possível incentivar o trabalho interdisciplinar, é possível criar bolsas de investigação para jovens investigadores e não tanto jovens que queiram fazer trabalho interdisciplinar. É possível subsidiar projetos de investigação científica que agreguem 2 ou mais unidades de investigação. Isso foi feito, isso está a ser feito, a um nível relativamente modesto, mas está a ser feito. Agora, a interdisciplinaridade é uma matéria difícil, pelo menos uma geração. Não é, nós queremos muito a interdisciplinaridade, que alguns de nós começam de um momento para o outro a ser capazes de mexer em mais do que uma área científica. Muito bem. Há um tópico em neurociência que é a questão do momento AHA, ou seja, tem a ver com a intuição. Ou seja, nós às vezes podemos ter não uma ideia muito consciente de como é que estamos a resolver o problema, simplesmente a solução surge. As pessoas já estudaram esse fenómeno de alguma maneira. Parte do problema dessa solução AHA é que em momentos de grande ansiedade essa solução surge não como uma boa solução, mas simplesmente como um mecanismo de alívio do stress. Essa solução pode ser bastante má. E por isso esse método da intuição pode ser um método de obter soluções muito interessantes, mas também pode ser um passo para chegar à beira do precipício, mas dar um passo em frente, que não é bem aquilo que se deseja, não é? E por isso, essa tem a ver com a questão da neurociência, ou seja, dentro do papel da intuição. A intuição é algo útil para a resolução de problemas, desde que não esteja. Ou seja, também pode ser utilizado em momentos de stress, mas tem que ser feito com algum cuidado. Quanto à questão, digamos, do psicólogo, que infelizmente não pôde ter vir, porque tinha graves problemas, não conseguia falar hoje, a razão pela qual ele trouxe é porque também para nós entendermos um bocadinho também da forma como o nosso cérebro é capaz de resolver problemas extremamente complexos a uma velocidade estonteante, mesmo para os computadores. Muito obrigado e boa tarde. O reitor